E aí, povo, buenas? Edson aqui mais uma vez. Hoje o assunto é sobre o erro que a gente comete ao comprar as coisas. E se você é novo aqui no canal, tá aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like, um comentário caso você concorde ou discorde das minhas observações e reflexões. Mais uma vez eu estou gravando aqui utilizando um áudio a posterior, né, com o meu microfone, e eu estou utilizando, né, trechos de viagens que eu fiz aqui em São Paulo. Então, uma das coisas bem interessantes é como que a gente toma a decisão na hora de fazer compra. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo já que eu fiz sobre como eu comprei o meu carro, e que foi uma decisão muito mais emocional do que racional. E olha que eu sou uma pessoa muito reflexiva, racional, e por muitos considerado um verdadeiro mão de vaca no que diz respeito à parte financeira. E ainda assim o meu carro eu comprei de maneira muito mais emocional do que racional. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre esse assunto, que é o vídeo em que eu explico que eu comprei porque achei bonito o meu carro. E olha, mesmo eu tendo planejado, analisado o meu carro, eu comprei tem várias coisas que me levaram a comprar o carro, para fazer Uber, achei que era uma boa proposta na época, comprei novo, tenho meus motivos por ter comprado novo, enfim, tem toda a parte da análise mecânica do carro. E ainda assim eu considero que o motivo principal que me levou a tomar a decisão real de comprar o carro foi porque eu achei o carro bonito. E eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. E é uma coisa que nós, pessoas que refletimos e somos um pouco mais introvertidos que a maioria das pessoas, geralmente tentamos esconder. Geralmente a gente tende a se esconder atrás de algum tipo de reflexão, de alguma análise racional, para tentar esconder que, na verdade, a grande maioria das coisas que a gente compra, e principalmente coisas importantes na nossa vida, como comprar casa, carro, essas coisas assim, tem muito a ver com a parte emocional. Eu comprei porque achei bonito, eu comprei porque o carro era novo, eu comprei porque eu gosto de me exibir mesmo, e isso mudou um pouco a forma que as pessoas me veem, porque agora eu tinha um carro novo. E é isso, é sobre isso, sabe? Então, geralmente, quando a gente compra uma coisa, a gente muito pouco compra aquilo pelo objeto em si. A gente geralmente compra acreditando e tentando racionar que aquilo é uma necessidade, mas na maioria das vezes aquilo foi uma decisão tomada na emoção. Geralmente, tá? Na prática a gente compra por motivos emocionais. Sei lá, relógio, celular, roupa, carro, moto. Eu vou comprar, exemplo, eu vou comprar uma moto. Até o final do ano provavelmente eu vou comprar, ou ano que vem. E, eu vou comprar uma moto custom. Cara, eu vou comprar porque eu acho bonito. Eu preciso? Não. Aliás, não preciso mesmo, porque eu tenho carro já. Vou gastar dinheiro com isso. E não é barato, inclusive. Tem mais isso ainda, é um gasto de dinheiro e não é pouco dinheiro. Só que, sei lá, eu acho legal, acho bonito, acho interessante, acho que combina com o meu perfil e, sei lá, representa a imagem que eu quero passar para as pessoas que me veem, né? Então, é isso. E eu pretendo comprar uma moto custom, né, cruiser. Ainda vou ver exatamente qual a moto que eu vou comprar, mas vai ser uma cruiser. Até para viajar também, e inclusive eu pretendo fazer vídeos viajando de moto e postar aqui no canal. Então observa que isso é bem pouco racional, não tem nenhuma necessidade de eu comprar uma moto, mas eu vou comprar mesmo assim que eu quero. Então isso é uma coisa relevante. Muitas vezes as pessoas compram, sei lá, celular caro, e aí elas tentam convencer a si mesmas e aos outros do que ela comprou é uma necessidade. Eu comprei esse celular que tem 500 GB de armazenamento. Cara, será que tu precisava desses 500 GB de armazenamento? Eu paguei R$2.000 a mais porque o processador dele é um Snapdragon geração 3, não sei das quantas. Porra, cara, será mesmo que havia necessidade de você comprar um
celular nesse nível, será que o de R$ 2.000 não atende às tuas necessidades? Aí tem outros, por exemplo, falar, eu comprei esse celular porque a câmera é melhor. E aí você vai ver, tem celular mais barato com a câmera melhor do que aquele que a pessoa comprou, né? Então, mas, enfim, tem a questão do status também, né? Então, celular, relógio, né, de modo geral, tem as marcas, né, que vendem a marca, que vende aquela ideia de pertencimento a um certo grupo. E aí todo mundo quer se sentir importante porque é natural do ser humano, né? Então acaba comprando o conceito de uma certa pessoa, né? Tipo, eu com esse celular eu vou ser mais relevante. E via de regra, um celularzinho baratinho conseguiria atender todas as necessidades da pessoa, inclusive em fotografia, que é o que a maioria das pessoas fala e que muito pouco é verdade. Geralmente, por exemplo, a pessoa está com um carro velho, eu vou usar o exemplo do celular que eu acho que é o mais legal de todos. Ele está funcionando bem, continua sendo um celular atualizado, mas daí vem aquela pulga atrás da orelha do cara, né? E aí você pensa, o que será que os outros estão pensando de mim, né? Será que os outros estão pensando que eu sou muito pobre, que eu não tenho dinheiro, né? E aí a pessoa vai lá e compra, né? E geralmente posta nas redes sociais também, que comprou. E a rede social, ela amplifica, né, essa ideia de pertencimento, né? Então, você ganha muitos views, muitas curtidas. E se você não compra, você se sente excluído também. Parece que todo mundo está comprando carro, todo mundo está comprando moto, todo mundo está comprando celular, todo mundo tem dinheiro, menos eu. Então, tem essa ideia, né? A rede social, ela amplificou muito a nossa percepção, principalmente para a parte negativa, né? Principalmente a nossa percepção de que nós somos menos do que aquilo que os outros são, sabe? Porque ninguém compartilha em rede social coisa ruim. As pessoas compartilham na rede social coisa boa, né? O celular novo, o carro novo. E olha, eu que tenho poucas pessoas que eu sigo, né? Não sigo nem 300 pessoas. Todo dia eu entro na rede social e eu vejo alguém postando coisa, novidade, assim, coisa interessante, sabe? Uma por dia, sabe? Então, no mínimo. Gente que saiu, que foi em restaurante caro, que foi comer comida japonesa, e aí, enfim. Então, a rede social tem esse detalhe, né? Que ela, na verdade, ela prejudica muito a nossa vida social. Mais do que ajuda, né? E aí tem uma outra coisa que nos leva a gastar dinheiro e comprar coisas sem necessidade, que é a adaptação hedônica. Isso eu vou ter que ler. Adaptação hedônica. Que é assim. E isso vale também para gente que fala que se ganhasse muito dinheiro seria feliz. A adaptação hedônica é uma das coisas mais legais que eu aprendi ao longo da minha vida e que eu percebi com o tempo. Estudei um pouco dentro da filosofia sobre isso e que explica um monte de decisão que a gente toma. Vou dar um exemplo. Quando eu comprei meu carro novo, um dos primeiros vendidos aqui na região eu comprei o carro quando fazia tipo uma semana que ele tinha liberado as vendas, o Polo, com uma cor diferente, um vermelho Sunset, que é o vermelho da Volks, né? E aí, nos primeiros meses, era muito massa, né? Meu carro era diferentão, eu me sentia a pessoa relevante com aquele carro e tudo mais, carro novo. Só que, a partir de um certo momento, o meu carro passou a ser parte do meu cotidiano. Eu estava adaptado com o carro. Tanto que quando eu ia dar aula sem o carro, ou seja, ia de a pé, porque é perto aqui da minha casa, onde eu dou aula, é como se estivesse faltando alguma coisa. O carro passou a fazer parte da rotina da minha vida, e ele não era mais uma novidade. Ele deixou de ser novidade. O meu corpo, a minha percepção de mundo, da minha realidade, se adaptou com a presença do carro agora. E aí é como se como se ele fizesse parte e não fosse nada de relevante mais. Um pouco do que acontece com quem ganha na loteria, né? Muito se fala sobre isso, né? Muita gente acha que porque se ganha pouco,
e muitos brasileiros ganham pouco, né, o salário ruim. Se você ganhar mais, você vai ser feliz, porque obviamente se você ganhar mais e você é triste porque você não tem dinheiro, quando você passar a ter dinheiro, ganhar um salário melhor, você vai ser feliz. Isso não é verdade. As pessoas, elas se adaptam rapidamente por essa adaptação hedônica. Alguém que ganha R$2.000 passa a viver com um salário melhor, por exemplo, de R$5.000 e em poucos meses, cerca de 3, 4 meses, já está adaptado àqueles R$5.000 e a vida dela muitas vezes continua sendo tão desinteressante quanto era anteriormente. E aí quem ganha, sei lá, 5.000 e passa a ganhar 50.000. Cara, em menos de um ano você tem a mesma adaptação. Porque essa ideia de você ser feliz ou estar feliz tem muito mais a ver com uma certa satisfação daquilo que você é e daquilo que você já tem, do que uma ideia de que quando você tiver tal coisa, quando você ter o carro do ano, quando eu comprar uma Ferrari, por exemplo, eu vou ser feliz. Não. Quando você comprar uma Ferrari, você vai ser feliz por uns 3 meses. Quando você se adaptar, você já vai sentir a necessidade de comprar um barco daí. E assim por diante. A adaptação hedônica, ela é uma das coisas que mais faz a gente sofrer no mundo atual, ainda mais com rede social, porque você está o tempo todo vendo gente tendo coisa, tendo novidade, e você não tem aquelas novidades. Quando você obtém aquela novidade, um celular novo, um carro novo, sei lá, uma roupa nova, você se adapta imediatamente com aquilo, e aquilo já não causa mais felicidade, e aí você precisa de mais coisas, mais compras e etc. Então, essa ideia da adaptação hedônica é um dos principais motivos, né, pelo qual a gente vive muitas vezes uma vida infeliz. E tem uma outra coisa que também tem a ver quando a gente compra objetos, né, compra coisas para se sentir melhor, e nem sempre isso se reflete, é que quando você está em vazio emocional ou vazio existencial, quando você está em momento de tristeza, quando você terminou um relacionamento, etc., você muitas vezes pode comprar coisas para substituir aquela ausência que você acabou de notar. Então, sei lá, você estava num relacionamento, aí você terminou, e aí agora você compra uma moto, porque a moto vai, sei lá, cumprir o papel que aquela pessoa que agora é ausente tinha. E é muito legal porque já em 3, 4 meses você cai na adaptação hedônica e tem mais. Agora você tem uma dívida. Porque geralmente quando você compra nesses espaços de vazio emocional, você compra sem ter o dinheiro, né? Geralmente é assim. E aí você depois tem que correr de atrás para conseguir pagar uma dívida que antes não existia, mas agora existe. Muito bem. Tem mais um negócio. Me lembrei. Geralmente, coisas, objetos, coisas são meios, não destinos. Ou seja, são coisas que a gente usa no nosso cotidiano para nossa vida normal, pessoal, e que envelhece, que estraga, que passa o tempo, depois você vende. Eles são passageiros na nossa vida e não destinos. Eu dou o exemplo aí do carro, né? Porque assim que eu comprei meu carro, 2 anos depois eu já queria comprar um melhor. E aí eu parei, pensei e tal, falei, não, nunca, né? Vou ficar com o meu carro, tô tendo um pensamento completamente irracional. E aí, agora que o meu carro já vai fazer 4 anos, eu analiso o seguinte: ele vai ficar comigo até quando ele suprir as minhas necessidades. E quando eu tiver a moto, se eu achar que o meu carro está dando muito gasto, porque eu uso o carro para fazer Uber, eu vou substituir. Vou ficar só com a moto? Vou vender o carro? Vou usar o carro só para trabalhar? Não sei. Até lá eu descubro. Mas ele é só uma passagem.
Tanto que eu tenho algumas coisinhas para arrumar no carro, como por exemplo o isofilme do vidro traseiro, que eu não arrumei. Eu falei, eu uso o carro para trabalhar. Tudo bem que o carro fica mais bonito mesmo, com o isofilme, bonitinho, com a pintura zero bala, mas eu uso o carro para trabalhar. Eu não tenho por que ficar gastando dinheiro com isso. O carro precisa cumprir o papel dele, que é o de um objeto que facilita a minha vida. E inclusive eu já tenho até a adaptação hedônica com o carro, ou seja, ele já é parte da minha vida. Então, cara, não tenho por que ficar gastando e consumindo recurso financeiro com algo que, não tem um propósito maior do que o que ele já exerce na minha vida, que é me permitir deslocar e ganhar um dinheiro fazendo corrida por aplicativo. E eu vou comprar a moto porque eu quero viajar. E daí, portanto, não é qualquer moto que eu vou comprar, né? Vou comprar uma moto específica, que sirva para viajar. Mas se eu comprar e não gostar, e eu achar que a moto está sendo de alguma maneira insatisfatória para aquilo que é o objetivo dela, eu vou vender. Tanto que eu vou comprar uma moto mais barata do que uma que eu tenho a condição de comprar uma moto até mais cara do que eu vou comprar. Mas não há necessidade, porque ela é um objeto que cumpre um propósito e não necessariamente um objetivo de vida. Claro, viajar sim, contemplar sim, viver experiências, viver sensações, né, sensoriais durante uma viagem, conhecer os lugares que eu quero conhecer, sim, isso sim é um objetivo de vida. Agora, o objeto que vai me proporcionar isso, que no caso provavelmente vai ser uma moto custom cruising, menos, certo? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. O vídeo ficou bem grande, o vídeo de hoje, mas é um assunto interessante que eu queria comentar sobre essa questão de consumismo e compras e erro na hora de comprar objeto, porque a gente compra de maneira emocional. E eu mesmo faço isso, né? Não sou diferente das outras pessoas. Mesmo refletindo, pensando, sabendo disso, a maioria das minhas decisões continuam sendo decisões emotivas, decisões no calor da emoção. Mas assim, por outro lado, eu sempre reflito sobre as decisões que eu vou tomar, inclusive faço essas reflexões muitas vezes dirigindo o carro, como tem alguns vídeos anteriores falando sobre isso. Então, se você me acompanhou aí por quase 18 minutos de vídeo aí, não esquece de deixar seu like aí, curtir, se inscrever no canal se você não for inscrito e vamos pra cima.